Continuando a nossa apresentação da Bíblia em minutos. Para que ler a Bíblia? Quando nós fazemos uma oração, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Só que eu nem gosto de usar o termo ler a Bíblia, é meditar na Bíblia. Porque nós precisamos entender quem é Deus, como é Deus. Então não existe outra forma senão através da Escritura Sagrada, que é a Bíblia. Então, como que eu devo ler a Bíblia? Como nós já falamos anteriormente, é importante procurar um lugar sossegado, tranquilo, sem interferências, né? E procurar também, assim, não ler a Bíblia deitado. Muito importante fazer uma oração antes para concentrar, né? Vai meditando, pensa em cada palavra. Meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? Por isso que é importante fazer uma oração antes de começar a meditar na Bíblia, pedindo a Deus entendimento, né? E quando terminar de meditar, agradecer a Deus pela palavra. Se não entendeu, não preocupa não. Continua meditando. Lá na frente, quando acontecer alguma situação, você vai lembrar do que meditou antes. Quais são os livros da Bíblia? Quais são os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica? A Igreja Ortodoxa, quais são os livros aceitos, além dos livros anteriores? A configuração da Bíblia evangélica e da Bíblia católica. Quais são os livros da Bíblia? Nós temos a Bíblia evangélica com 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia católica, ela tem 66 livros, conforme a Bíblia evangélica, mais 7 livros apócrifos, totalizando 73 livros, sendo 76 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O que são livros apócrifos? Livros apócrifos são considerados que foram escritos por pessoas que não foram inspiradas por Deus, né? Então, a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Os livros apócrifos foram escritos por homens, né? Mas não considera que foi de inspiração divina. Mas a Igreja Católica criou, no Concílio de Trento, ela decidiu, né, no ano de 1545 a 1563, no século XVI, ela decidiu incluir esses 7 livros apócrifos. Os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica são Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias, Macabeus 1 e 2, trechos acrescentados a Esther e também no livro de Daniel. A Igreja Ortodoxa, além dos anteriores, ela considera também o livro 1º e 2º de Esdras, a oração de Manassés, Macabeus 3 e 4 e o Salmo 151. Mas na Bíblia Católica vai até o Salmo 155. Aqui na configuração da Bíblia evangélica, nós temos o Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembrando que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia e também fazem parte da Torá, do judaísmo. Só que nós não vamos entrar nesse mérito para não estender muito. Aproveito para abrir um parênteses aqui também, que no caso do Alcorão, pode observar que tem ensinamentos também que foram escritos muito parecidos à Bíblia católica, evangélica, a Torá e o Alcorão, até a história de Abraão. Porque todos estes consideram, né, são religiões monoteístas e consideram até Abraão, né, o patriarca da fé. Todos nós somos descendentes dele. Mas qual que é a diferença? O judaísmo
e o cristianismo consideram Moisés como profeta. Já o Islã considera o profeta Maomé como o profeta que Deus deu as leis para ele. Para nós, cristãos e judeus, quem deu a lei para o povo foi Deus deu a lei para o povo através do profeta Moisés. Mas para o Islã foi Maomé. Foi através de Maomé que Deus deu a lei ao povo, tá certo? Então, no livro de Gênesis, vai falar sobre a criação do mundo e sobre os patriarcas da fé, falando desde Adão, como que Deus convivia com as pessoas, até a história de José. E no livro de Êxodo, o livro de Êxodo já fala a respeito de Moisés, como que Deus usou Moisés para tirar o povo, os hebreus, da escravidão. Né? O livro de Levítico são as leis, nós temos o livro de Números, com a bênção sacerdotal e outras recomendações também, e o censo, né? As descendências, e Deuteronômios, com mais leis também, certo? E trata-se, inclusive, até da frase, né, do versículo que tem na mezuzá. Né? Uma delas é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Temos o livro de José, que são os livros históricos, né? De Josué. Nós temos aqui os livros históricos. Josué, que conta as conquistas de Josué, que foi sucessor de Moisés. O livro de Juízes, porque naquela época não havia governador, mas sim juízes, que cuidava do bem-estar da sociedade. Depois nós temos o livro de Ruth, uma excelente história bíblica de romance, porque foi através de Ruth que veio a descendência, né, de Davi, né, do rei Davi, e posteriormente Jesus. Né? Depois nós temos o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, que foi o profeta que ungiu o primeiro rei, quando o povo começou a pedir que gostaria de um rei para governar. É muito importante estar fazendo a leitura para entender. Eu não vou estender muito para falar muito, né, detalhadamente sobre isso, para não estender muito a nossa apresentação. Temos os livros de reis, né, que fala a história dos reis de Israel, né? Depois Crônicas, que tem dá um prosseguimento, né, do livro de Reis, né, dos livros de Reis, Crônicas 1 e 2. Depois o livro de Esdras, com a reconstrução do templo e das muralhas. Neemias também, que foi na mesma época, e Esther. Até, se for na ordem cronológica, seria primeiro Esther, Neemias e depois Esdras. Né? Muito bonita também como que Esther, uma mulher muito sábia, através dela veio a salvação do povo. José, no Egito, livrou o povo da fome. E Esther salvou o povo judeu do massacre coletivo. Depois nós temos o livro poéticos, que é o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios. Inclusive, tem muitas pessoas que veem muita sabedoria em Provérbios e passam a meditar em Provérbios. Tem pessoas que têm história aí de prosperidade que falaram: olha, eu vou ler o livro de Provérbios e meditar nele todos os dias, um capítulo por dia, até ficar milionário. Tem muitas histórias de pessoas, porque tem muitos ensinamentos de sabedoria. Né? Depois nós temos o livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos. Depois nós seguimos com os profetas. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Nós temos o livro de Isaías,
E o livro de Isaías, ele apresenta, ele enfatiza muito a vinda do Messias. Ele prevê a vinda de Jesus. Nós temos depois Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nestes livros, nós temos também sobre a profecia do Apocalipse. Tem muitas revelações nestes profetas a respeito também do Apocalipse, né, do fim dos tempos. E os profetas menores, não em importância de forma alguma. Nós temos os profetas menores, eles tiveram uma contribuição muito grande também, porque, como nós já dissemos, todos esses livros foram escritos por homens inspirados por Deus. E esses profetas, eles alertavam o povo do quanto eles deveriam voltar para o caminho de que antes haviam desviado, se voltar para Deus. Porque no livro de Reis a gente vê isso muito. Há um ciclo. O povo peca, arrepende, pede o socorro de Deus, Deus responde trazendo um rei, e isso também acontece em Juízes, e faz aquele ciclo vicioso. No livro de Juízes, há esse ciclo. Né? No livro de Juízes, nós temos um ciclo. As pessoas se arrependem, primeiro elas pecam, depois elas se arrependem, depois elas pedem a Deus um libertador, elas pedem a Deus socorro, Deus responde, e depois que vence os inimigos, Deus dando a eles um juiz que vai vencer os inimigos, aí fica todo mundo tranquilo, volta a pecar, volta a desviar da presença de Deus, peca novamente, arrepende, clama a Deus, ele manda o juiz, vence a guerra, vem o período de paz, o povo acomoda, peca de novo, desvia da presença de Deus e vai nesse ciclo contínuo. Né? Mas no livro de Reis a gente observa que todos os reis que andaram segundo a vontade de Deus, na obediência à palavra de Deus, foram bem-sucedidos. Aqueles que não faziam o que era reto aos olhos de Deus, o domínio deles era terrível. O povo sofria, o governo deles era terrível, era terrível. Né? Então a gente percebe que o rei que Deus era com ele, porque primeiro, isso serve até para a gente trazer para a nossa vida. Como que eu sei que Deus é comigo? Pelo que eu sou com ele. E a gente vê isso muito no livro de Reis. Aquele rei que fazia a vontade de Deus, Deus era com ele nas guerras, ele vencia e era bem sucedido. Aquele rei que não andava nos caminhos de Deus, perdia as guerras, o povo se tornava escravo e era mal sucedido.